Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje uma terça-feira, 16 horas e 21 minutos, dia 8 de outubro de 2019. É uma honra tê-lo conosco. Espero poder sempre entregar conteúdo de valor. Pessoal, hoje uma tarde fria, com garoa aqui em São Paulo. E o mercado tem um movimento de correção. Nós temos queda nos Estados Unidos, mas essa queda já foi maior em todos os benchmarks aqui, no petróleo também. A alta do ouro não é tão forte, nós temos o VIX, esse sim, em forte apreciação. Então vamos aos gráficos para que nós possamos estudar aqui as bolsas nacionais e internacionais. Caros, o VIX é o índice do medo, né? Índice de volatilidade do S&P. Nós temos um teste de uma LTA. Uma LTA também que não é tão firme, né? Teria uma inclinação, vamos até readaptá-la, que é uma inclinação muito... Acho que algo nesse sentido poderia fazer jus aqui ao estudo. Mas fato é que houve um arame. Na verdade, isso não é arame, isso é ave migratória, quando o bebê e a mãe têm a mesma cor, né? E aí uma alta pujante hoje. Então, sem dúvida, existe aversão ao risco no ar. Aí nós temos o S&P. Eu não entendo que o movimento altista ele foi descartado ainda, porque existia um gap, esse gap foi fechado deixando um outro. Penso eu que nós podemos estar diante de um fundo, topo-fundo, para estourar um pivô. Eu acho sim que ainda podemos pensar nessa hipótese, né? O movimento no índice Nasdaq foi idêntico. Uma marcação de fundo numa região importante, repique até a média, atípico, né? Fechamento desse gap com gap aberto acima. Isso tá com cara que vai ter rompimento da máxima de ontem, nós teremos um pivô de alta. E aí o Dow Jones, né? As 30 maiores empresas do setor industrial. Nós temos aqui um belíssimo martelo, bem clássico, gap fechado, gap deixado entre os dias 13 e dia 4. Nesse caso, o pivô seria acionado a 26,655. E eu acho plenamente possível que esse cenário seja materializado. Nós tivemos agora um discurso do Jerome Powell, né? Na verdade, foi Jerome Powell também. Ele fala aqui que não acha que estão superaquecendo a economia, que a expansão é sustentável. E ele deu algumas declarações aqui. Juros negativos não são vistos como ferramenta de primeira ordem para usarmos. Não há razão pela qual a expansão econômica não possa continuar. Agiremos como apropriado para dar suporte continuado ao crescimento e inflação. Compra de treasuries que estamos considerando não muda a posição da política monetária. Então, o que ele falou não agradou. Estados Unidos não mexeu tanto, mas aqui no Brasil, depois disso, a queda foi mais intensa, né? Acentuou bastante aqui a queda no Brasil, depois que o Jerome Powell começou a discursar. Ok? Bolsas asiáticas e Europa. Nós tivemos alta generalizada na Ásia, principalmente tinha tido feriado lá, e queda na Europa, que fechou inclusive na mínima da bolsa do índice FTSE. Nós temos aqui a bolsa da China, né, depois do feriado. A impressão que dá é que nós temos um arame, mas será que esse arame vai fazer sentido depois da queda na Europa e Estados Unidos? Pode ser que sim.
De repente alguma novidade na relação China e Estados Unidos, né? E muitas vezes quando a alta começa pela Ásia, a gente tem o algo novo que eu tanto vos falo aqui no canal. Não. Então é possível. Não. Aí nós temos índice FTSE, Bolsa da Inglaterra. A Bolsa da Inglaterra, ela tem uma queda forte, seguida por um repique. Aquilo que eu brinco, né? Até a média de 21 é somente um repique. É um voo de galinha. Aí quando passa de 21 pode ser reversão, que é o voo de águia. Quando o repique vai só até a média de 5, né? O que seria, né? Pois foi, cedeu, fato é que tinha não somente um, como 2 fundos anteriores para pressionarem os preços, mas pode ser também um recuo para formar pivô. Isso olhando pela ótica altista, pela baixista, um simples repique para a continuidade da queda, né? No caso do índice DAX, não houve o teste do eixo desse possível topo duplo ou triplo, apesar de ser inclinado. Repique até a média de 5 mostra fraqueza, né? Só que tem gap aberto aqui, nós temos aí no M. Eu ficaria mais com a anulação desse M, mas fato é que enquanto abaixo do eixo, a venda prevalece. Ok? Só alguma coisa aqui no meu broadcast, ó. Ó, primeiro do IPO da Vivara, né? A Vivara tenta fechar preço do IPO entre 24, 25 e 50. E aqui, ó. Sessão onerosa, ideia votar amanhã na Câmara e terça que vem no Senado. É algo que o mercado também espera. Ok? Muito bem. Então falemos, a gente falou do VIX, então falemos do EWZ. A ETF brasileira negociada em Nova York. Pessoal, EWZ, observando aqui um gráfico semanal, evidentemente, né, o cenário que eu tinha traçado de possível mastro-bandeira, ele se enfraquece. Na verdade, um mastro-bandeira não faz mais sentido. Mas a gente pode imaginar um pivô de alta, fundo, topo, fundo. Né? E o topo seria rompido a 43,25, mostrando inflexão técnica. Acho possível. Não é? Existiam alguns gaps aqui, número 1, número 2, foram fechados. Esse candle de fundo, possivelmente do dia 3 de outubro, está preservado, mas o gap foi fechado, então acho que não muda tanta coisa assim para o EWZ, né? Só que é claro, quando você tem uma barra vermelha, uma Marubozu, e ele é seguido por uma correção na parte baixa com sombra superior, isso não favorece a compra, mas ainda preserva o sinal que nós tivemos na semana passada, né? Então, um cenário mais enigmático. Aí temos o Bitcoin. O Bitcoin eu acho que ele tem um sinal de compra, pessoal, porque aparentemente aqui há um fundo duplo. Uma pinça pegando o candle de domingo e de segunda e correção na parte alta. Então acho que isso é uma das máximas que a gente usa na metodologia. Corrigiu na parte alta um candle pequeno, é sinal de continuidade, né? Aí nós teríamos a seguir o Bitcoin Cash, que também, né, fez um candle importante, corrige na parte alta, eu acho que é uma situação favorável à compra, principalmente se ficar acima de 236 dólares. Aí falemos do Ethereum, também em dólar. O Ethereum, o ponto-chave aqui que acionaria inclusive um pivô, 186 dólares com 56. Hoje ele chegou a bater
18584, mas é aquela velha história da correção na parte alta do Marubozu, então esse movimento para mim favorece a compra. E aí nós temos também o Litecoin. Então assim, depois de muito tempo as criptomoedas dão sinal de vida. Litecoin também, inclinação de alta, Marubozu, correção na parte alta, tende a retroalimentação de um movimento altista. Só para não esquecer aqui, falar da Vivarina Pura Vida, VVR3, a minha esposa na Bolsa de Valores. Via Varejo está caindo 1,53, né? Um dia de queda para o mercado. Ela tem uma região a ser vencida, pessoal. 794, 792, 798, 803, região de R$8. Tem que ficar para trás. Ela está em fase aqui de stand-by, de repouso. E para não esquecer, um dos destaques do dia hoje, Biotoscana de novo, nós acompanhamos ontem. Hoje ela está subindo um pouco menos, né? O que eu dizia para vocês ontem? Esse tipo de movimento aqui, nós pegamos, modéstia à parte, como nós somos swing traders, nós não pegamos uma, duas ou 3 vezes, não. Nós já pegamos movimentos parecidos inúmeras vezes. Inúmeras. O que eu faço geralmente? No meio da loucura aqui na parte final do pregão, eu costumo reduzir 40, 50, de 40% a 60% da posição. Aí eu tomo com base o topo anterior. Então, por exemplo, aqui seria 9,40. Então, por exemplo, hoje abriu, subiu, foi a 9,67. Onde é que estaria o meu stop no intraday? A 9,40, 9,39. Então eu já estaria fora da posição. E agora a gente tem uma shooting star. Então seria o que eu faria. Não estou dizendo que é o certo, que é o errado. É o que a gente tanto faria como faz em casos parecidos, costumeiramente. Salvo em alguma situação muito esdrúxula e tal. Ok? Bacana. Então eu vou fazer só esse ativo como destaque, eu vou fazer 6 pedidos do YouTube. Bom, o primeiro vai ser Rail3. É um ativo, a gente até comentou outro dia aí, em tendência primária, secundária e terciária de alta. Eu acho que a média é um bom balizamento, é um ativo para gerenciar a posição, não acho que seja uma grande chance de entrada, né? Mas penso que a média é um bom patamar, inclusive de stop inteligente. E uma LTA nesses moldes pode fazer sentido. E o que eu vejo aqui, quando eu vejo uma figura, às vezes o investidor ele vê uma figura, ou ele fica muito eufórico, ou ele fica às vezes agitado e tal, mas é uma espécie de uma cunha, e uma cunha de alta, quando ela é perdida a sua base, geralmente ela traz o mercado para baixo. Então acho que tem que ficar atento, não é? Não estou dizendo que ela vai ser acionada, mas ela está aí aparecendo. Ok? Então essa é a... Deixa eu anotar aqui que eu acabei apagando ela aqui. Então tem a Rail3, tem a SER3, pedido do YouTube. A SER3 educacional, não vejo a ação como estando interessante. Nós falamos dela outro dia. Ela tem perdido fundos importantes, ela não tem sinal nenhum de virada ou de reação, simples assim. Né? Mesmo observando um grau. Eu acho que hoje tem muitas oportunidades, né? Mas eu não sei se a Rail está dentre elas, assim, pelo menos na minha visão, não.
Aí nós temos um ativo aqui que é YR, que alguém pediu. É uma share norte-americana. Share Trust US Real Estate. ETF USG. Ó, tendência de alta claríssima, né? É uma ação, é uma ETF para seguidores de tendência, né? Eu acho que a média, um bom balizamento, ela tem que transpassar essa barreira, né? Ela bateu 1, 2, 3, 4 vezes por aqui, mas é possível que o faça, né? Uma vez que a tendência é majoritariamente de alta. Mas nós temos aqui topos no mesmo patamar, então assim, caso ela consiga romper 93,86, faria um pivô de alta com potencial de romper essa bagunça. Isso que é o mais interessante. Eu acho que nós podemos traçar uma LTA como linha, como espécie de guia aqui, né? Acho que é assim. Aí seria um bom balizamento. Candle de hoje com sombra inferior é sempre um sinal importante. Então falamos da Railser, desse ativo, agora da Lopes. Quantas vezes eu falei da Lopes, hein? LPSB3. A Lopes era aquela ação que eu fazia, lembra que eu dizia, se você é doidão mesmo e quer comprar um ativo de risco, compra a Lopes. Isso a R$3, R$4, agora está R$ 7,60. Agora ela já é uma vedete, digamos, né? Uma ação com corpo, que já traz, né, uma maior responsabilidade, um valor importante. Ela tem feito topos e fundos descendentes, redução de volume, candles menores, volatilidade menor. Quando é assim, a não ser que o ativo traga consigo algo novo, eu não o vejo como interessante, simples assim. Apesar de ser de leve, ela está apontando para baixo. Aí temos Smiles. A Smiles, eu acho que ela teve o seu momento. Eu tive um aluno que agora encerrou temporariamente as operações, voltou para o mercado imobiliário com mais força no qual ele atua, mas esteve comigo muito tempo. Ele tinha um caminhão do papel. Smiles é um papel por natureza lento, complexo. Eu acho que ela dá chances de operação em movimentos exóticos, né? Como esse que nós tivemos, esse Monster Gap que nós apontamos, inclusive uma oportunidade aqui, ou até de venda, quando ela fraquejou nesse topo menor que o outro. Agora sim, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa de Smiles, eu compraria, mas ela está longe de ser uma das minhas primeiras opções, mas eu não venderia, não trabalharia a short nela. Eu acho que nesse patamar não faria sentido. E para nós finalizarmos pedidos do YouTube, ABC B4. Então a BCB4 foi uma das rainhas aí dos últimos tempos na Bolsa de Valores, como foi Banco Pan, como foi BPAC. Pessoal, ativos, eles têm época, né? Então, dependendo da expectativa macro ou de um driver que vai impulsionando os preços, elas vão subindo. Só que ela fez um oco, a ombro, cabeça a ombro, a neckline inclinada, ela acionou e está vindo buscar uma região de suporte. Aqui sim, 16,70 ou nas cercanias, né? Até esse próprio sinal de fundo do dia 3 pode gerar uma oportunidade, mas não tem exatamente um sinal mais concreto. Por quê? Ontem teve Marobuzu que varreu os preços, hoje tem uma correção na parte baixa. Então, definitivamente nós não temos um sinal. Ok? Então faltou falar de FNC, que é o índice de setor bancário, o índice de setor financeiro. Ele tenta resistir como pode aqui, mas ele fez também uma espécie de ombro, cabeça, ombro, apesar do primeiro ombro ter a sombra parecida com o primeiro. Poderíamos entender 11.614,40 como alvo, mas ele está indo além.
Então, quem sabe aqui algo perto de 11,369 ou alguma coisa um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, pode ser um ponto de inflexão. Hoje não tem sinal, porque a correção na parte baixa no Marubozu, mas é um setor que, se reagir, ele pode arrastar o mercado para cima sim, mas não tem um sinal disso no curto prazo. Aí falemos do dólar. O dólar, hoje, se você for olhar o ajuste de ontem, né? O ajuste do dólar, ele tá praticamente igual, né? O próprio, se a gente for ver, ele tá praticamente de lado aqui, né? O dólar ajustou nessa região de 4.103 aí aproximadamente. Tá caindo 0,26, 0,24, mas o ajuste está igual. Ele repicou até o eixo desse M, que pode trazer os preços mais abaixo, talvez a 4.025. Só que está com sombra inferior, então é um sinal dúbio, né? Um sinal complexo, é um sinal dúbio sim. E aí no intraday houve uma queda muito forte, aqui uns 60 minutos. Um repique foi fora da banda, esse candle engolfou o anterior e trouxe até uma venda para quem opera no intraday. E agora vamos ver se esse repique aqui, aparentemente é um repique para dar mais uma pancada para baixo, mas ele está empinado aqui para cima. Aí fica começando a iludir a galera aqui com o ombro, cabeça, ombro invertido, mas eu tô mais para uma bandeira de queda. Aí nós temos juros, né, DI1, F25. Juros continuam 6,61 em queda leve, né? Trajetória de queda gradativa, passo a passo, sem grandes mudanças. Cenário de inflação sob controle, cenário de juros negativo no mundo, de juros baixos no mundo inteiro, alguns países até negativo, né, pessoal? Aí nós temos aqui o BOVA11, que é ETF brasileira negociada no Brasil, EWZ negociada em Nova York. Acho que vale a pena marcar o 96,10. Esse é o ponto. Por quê? Se o 96,10 for respeitado, mesmo que ele seja levemente agredido, seja hoje ou amanhã, até em último caso um teste da CLTA, o mercado ainda mantém uma inclinação ascendente, porque a CLTA guia os fundos desde junho de 2018. Mas assim, no mundo ideal para os compradores, seria interessante manter o 96,10 como fundo. Foi fundo essa região também, o 95,67. No dia 3/9 ficaria um fundo duplo com eixo aqui em 98,80. Agora, se começar a trabalhar abaixo de 96,10, vai ficar com cara de pivô de baixa. Ok? Aí nós temos o mini índice aqui, a gente volta nele no finalzinho aqui para estudar. Então vamos falar do IBOV, do mercado à vista. Daqui a pouco as bolsas fechando. O IBOV à vista opera, assim como o BOVA11, perto de uma LTA, que guia os fundos, desde junho também. E é isso, né? É um momento de reflexão entre compradores e vendedores, é um momento de decisão. A mínima do martelo marcado dia 3 é 98,826. Não. Tá 100 mil pontos. Então, seria interessante preservar essa região como fundo, mesmo porque ela foi fundo também no dia 3 de setembro. Então, seria um fundo, digamos assim, de respeito, que poderia levar o mercado a um movimento de reação e, quem sabe, trazendo, se for imaginar isso aqui como fundo duplo, trazendo o IBOV dentro de algumas semanas a 105, 106 mil pontos, por que não? Ok? Então agora... a minha equipe está pedindo para dizer para vocês que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam participar do nosso canal no Telegram. Logo, logo eu vou começar a postar quando chegar a 1000 pessoas, deixa eu ver agora.
Nesse momento, nós estamos com 731 inscritos. Chegando a 1000, eu começo a postar áudio lá. Ok? Promessa assinada. E aí, pessoal, falemos dos ativos fixos. Primeiro, Petro 4. Amanhã o IPO da Vivara, né? Já deve começar a agitar o pregão, Viva 3, o código. Pessoal, a Petrobras, ela trabalha sobre uma região de topo anterior e na boca de um gap. A boca do gap pode ser alvo dessa simetria? É possível, tem alguns estudos que apontam que às vezes respeita, mas se o mercado não reagir, vai fechar o gap, né? Vai ficar até meio manjado, então depende muito do humor do mercado como um todo. Aí nós temos a Vale, né? A Vale é só ter motivo, às vezes até sem motivo ela já cai, mas ainda está preservando o arame e o martelo do dia 3. É possível um pivô. Esse fundo anterior, ó como for, topo, fundo, topo. Veja como o fundo anterior, a boca, que é o início do pivô de baixa, como falou alto aqui, como diz a garotada, né? Então aqui realmente, e reforçado pela média, atua como barreira. Aí nós temos YouTube 4. YouTube 4 é uma das líderes desse movimento rebelde de baixa, né? Ela vai caindo aqui, está numa região de fundo, ó. Mínima do dia 3 de setembro, 32,76. A mínima do dia 26 de agosto, 32,47. Tem uma outra mínima aqui, ó, do dia 14 de junho, 32,67. Então é uma região importante. Um fundo aqui, às vezes o ativo faz fundo em determinada região, é um fundo fraco, né? A gente sabe que não tem consistência e consegue mensurar isso aí pelo volume. Se for feito nessa região, aí as coisas mudam. Então, assim, os bancos estão em tendência de queda, sejam os maiores ou menores. Só que eles estão descontados em relação aos valores que negociavam recentemente. Se a gente pegar o gráfico semanal, por exemplo, de YouTube, né? Aquela velha história que eu falo para vocês, pessoal. Às vezes você monta uma carteira, você fala, caramba, eu não acertei ali o momento de montar a carteira, né? Só que você compra tão descontado, tá vendo como perdeu o LTA? Só que você compra tão descontado que, ok, não fez termo, não fez nada. Você comprou descontado o ativo, você está relativamente tranquilo. Agora, quando você compra perto do topo aqui, você tem muito pouco a ganhar e muito a perder. Inclusive desgaste, tudo, né? Fica ali capital preso. Então, essa velha teoria que eu falo. Aí temos BBDC4. Antes de eu falar de Bradesco, eu vou falar de fluxo, para não esquecer. Temos BBDC4. BBDC4, falar de fluxo primeiro. Ó, os estrangeiros ontem trabalhando na compra de novo, reduziram o saldo vendido de 83,892 para 82,985. No mercado à vista continuam vendendo. Agora, até o dia 4, 6.203 milhões em vendas, né? Amanhã tem fluxo cambial. E no dólar, eu acho que o que pegou aí, como diz a molecada, foi essa presepada do Senado. Assim, era algo que não estava nos preços ainda, a aprovação, mas o Senado mandou muito mal, né? Com esse negócio do segundo, tanto do primeiro turno quanto do segundo da Previdência, né? Isso não passa, né, pessoal, seriedade para a galera de fora. Só que assim, muitas vezes na bagunça estão os descontos, né? Então, assim, se eles tivessem feito tudo certinho, como reza a cartilha, estaria muito acima os preços agora, então, e todo mundo esperando uma correção para entrar, enfim. Aí no dólar de 72,884 para 88,685, trabalhando comprados ontem, né? E aí é isso. E Bradesco, né, pessoal, uma tendência de queda aqui, sem dúvida nenhuma, né? Bradesco tem um ombro, cabeça a ombro, só que aquela velha história, o rompimento da máxima do segundo ombro
que no caso 35,53 poderia trazer os preços rapidamente para cima, né? E eu acho que o primeiro passo aqui de Bradesco seria trabalhar acima de 32,78, ok? E a minha visão. E aí, para finalizarmos, BBS3. Então, às vezes eu vejo, né, o pessoal chorando mágoas na sala de corretora, perguntando se é venda, por exemplo, em Banco do Brasil. Cara, a venda boa é aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó. Ela veio subindo, fez um engolfo depois de um candle pequeno, ou outra venda aqui, ó, outro engolfo, aqui pivô. Então, assim, o investidor, ele seguindo algumas regras básicas, por exemplo, para quem está líquido agora, festa na floresta, cara. Eu sairia comprando tudo aí, né? Tudo entre aspas, tem que saber que ação comprar, mas, pô, camarada tá vendido, aí ele tem que começar a abrir o olho, né? Aquela história da ganância que eu falo. E muitos ativos já estão em pontos de realização de lucro e tal. Agora tá comprado numa carteira sem termo, não está alavancado fazendo day trade, tentando melhorar a média de carteira, está dentro de um manejo de risco inteligente, é ter paciência, né? É a minha visão. Então o Banco do Brasil não tem sinal de fundo por enquanto, mas está numa região bem depreciado, né? Nós temos um fundo aqui a 43,23. Eu acho que se saltar acima de 43,23 vai começar a entrar compra e também acima de 43,33, que é o fundo mais recente, né? E aí, para finalizarmos, eu falei do dólar também, né? Então nós temos o dólar com uma situação que remete à queda, né? Aqui tem que colocar 24 horas por causa do ajuste no TradingView. Então, assim, o dólar tem sinal de topo, acho que tem um espaço amplo para cair. Eu acho que só vai cair realmente quando tiver uma entrada de fluxo externo. E o índice, pessoal, uma sessão de, infelizmente, para quem está comprado de queda, para quem está vendido, uma sessão bem positiva, né? Nós temos uma região aqui, que inclusive é retração de FIBO de 99,915, que se segurar aqui os preços nos arredores faria um fundo duplo. Lembrando que nós temos também o 99,900, que foi fundo marcado dia 3 de setembro. Então, uma região que tem substância, digamos assim, para formar um fundo, e o eixo ficaria em 102,770, mas tem que formar. Por enquanto, né, hoje houve uma certa reação, né? Houve uma certa reação, bateu o máximo aqui perto de 101.500, só que voltou. E aí perdeu a mínima de ontem e está testando agora a mínima do dia 3 do 10, podendo formar um fundo duplo que a gente vê aqui. Se nós formos, né, utilizar os critérios de simetria pura e simples, ó, 1, 2, 3. Então, ó, eu tenho um movimento 1, 2, 3. Aí teríamos 1, 2. Teoricamente, a alta começaria a partir de amanhã, porque, digamos assim, o dia 4, como se eu colocasse um espelho aqui, né? Dia 4 corresponde ao dia 7, dia 3 corresponde ao dia 8, dia 2 corresponderia ao dia 9, mas aí acho que isso provavelmente a partir de amanhã, ok? Então, saúde e paz a todos, bons estudos. Vou deixar link para Seja Bem-vindo à Bolsa, quem quiser participar do cenário, e também para o Telegram na descrição do vídeo. Bons estudos, pessoal. Amanhã, se tiver alguma coisa importante, eu venho com o cenário em vídeo, senão o cenário em texto vai normal. E mais tarde o radar. Saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!